a todos, eu sou Felipe, eu sou CEO da Lifestyles Cuidadores, que é uma agência que trabalha de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que existe no mercado. E hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje é o primeiro episódio do nosso canal no YouTube, que também será disponibilizado via podcast. O nosso canal chama-se Envelhecer com Cuidado. A ideia desse canal é trazer profissionais da área da saúde, onde a gente possa oferecer várias dicas para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, de pessoas que tenham eventualmente um parente, um familiar com idade avançada, evidentemente idoso, que possa iniciar o desenvolvimento aí de algum grau de dependência, né? E para esse primeiro episódio, a gente optou por um tema que é um tema muito importante, que é a base, geralmente, de todo o processo que tem a ver com a saúde do familiar, que é justamente a parte da alimentação na terceira idade. E eu não podia estar mais feliz de ter aqui como nossa primeira convidada a Ângela. A Ângela Ferreira, ela é PhD, ela é nutricionista, ela é PhD formada pela USP, ela é especialista em nutrição e saúde pública. Me corrija se eu estou errado, tá bom? Certinho, tá certo. Ela é especialista em pesquisas clínicas com ênfase em qualidade de dados. Então ela fica o dia inteiro ali na frente do computador, tentando achar coisas que possam fazer a vida das pessoas ser melhor com base no processo nutricional. Atualmente ela é pesquisadora do HCOR e gerenciadora de dados clínicos em cardiologia, genoma, mindfulness, nutrição, lá pelo Instituto de Pesquisa do HCOR. Então, Ângela, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, tá? Eu não poderia estar, como eu já disse, poderia estar mais feliz de ter você. Então a gente está aqui hoje para aprender um pouquinho com a sua experiência, né? E falando em experiência, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, sobre você. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui no primeiro vídeo de vocês, o primeiro de muitos, Sim. né? Bom, como eu me formei em nutrição, eu trabalho em consultório, trabalho em clínicas, trabalho no Hospital do Coração com gestão de dados, de pesquisa clínica, também coordenando pesquisas, sempre em nutrição, com ênfase em nutrição, em cardiologia, envelhecimento, em mindfulness e genoma, né? Então, eu tenho essa experiência também acoplada à prática clínica. Legal, né? E você também trabalhou em residenciais para idosos, né? Isso. E atualmente trabalha também. Fala um pouco sobre isso pra gente. Isso, eu trabalho numa casa de repouso, Residencial Aquários, onde eu sou responsável técnica, tanto pela parte da produção de alimentação, quanto com o cuidado dos pacientes, né? Então lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente trabalha junto com o gerontólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem, né? Qual é o melhor cuidado com o paciente. Então, essa experiência é muito rica e enriquecedora. Ângela, olha, eu tenho uma série de perguntas para te fazer. Vamos lá. Tá? Eu acho que as dúvidas que eu tenho aqui são dúvidas comuns a qualquer pessoa que tenha um familiar que inicie em algum processo de declínio, né? Ou de dependência. E às vezes não sabe reconhecer direito os sinais, ou quando os sinais aparecem, não sabe direito o que fazer. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: perda de peso é normal nessa fase da vida? Com o envelhecimento, a gente pode observar, sim, a perda de peso como um fator fisiológico já, né? Então, por exemplo, com o envelhecimento, a gente vê uma disfunção digestiva. Tem uma redução na produção da saliva, né? Então, a digestão inicia-se na boca, né? Então, eu já tenho uma redução da digestão ali. Eu tenho um aumento de cáries, aumento, ausência de dentes, sim, doenças periodontais, né? Ou então a presença de uma prótese que não está bem encaixada, não está bem acoplada. Tudo isso vai dificultando a mastigação do paciente, né? E isso prejudica a ingestão de alimentos. A gente também tem uma questão fisiológica, que é a redução da produção de suco gástrico, né? De liberação de ácido clorídrico, o que dificulta a digestão. Então o paciente começa a se sentir mais estufado, né, com o envelhecimento, ou seja, ele retarda, ele não quer mais comer muito, porque ele tem essa sensação. E também tem aquela questão social, né? Ele já é idoso, ele tá com preguiça de ir no supermercado comprar alguma coisa, ele já começa a comprar tudo já mais prático e fácil para preparo. Então são alimentos com baixo valor nutricional,
né? E polifarmácia também desses pacientes, né? Então, esses medicamentos, muitos medicamentos que vêm com o envelhecimento, devido à presença de doenças, né? Interferem na absorção dos nutrientes, então precisa entender qual é o medicamento que está comendo com qual tipo de alimento, né? Alguns medicamentos interferem com náuseas, vômitos, redução da motilidade então, do intestino. Tem muitos fatores que levam a perda de peso. Que é consequente, como se fosse uma consequência fisiológica do envelhecimento. E quando que você entende, ou a gente pode entender, que a situação está chegando num aspecto perigoso? É importante o familiar, o amigo, o acompanhante, quem está por perto, observar alguns sinais como roupa. A roupa está ficando muito larga. O mês passado eu vi que eu abotoava esse cinto aqui, agora já está em outro lugar. Então, a perda de peso muito rápida, ela é um sinal, sim, de atenção, né? Então, observar o apetite do paciente. Ele sempre gostou de feijão com arroz. De repente, ele não está mais querendo. Porque descobriu que com feijão com arroz sempre vem o bife. O bife é difícil de mastigar, ele não está mais comendo bife. Então, não está mais com apetite, ele não vê mais vontade em se alimentar, né? Então, qual seria a dica de ajuste que um filho poderia fazer? Presença, paciência, né? E companheirismo, né? Eu acho que o familiar, um filho, né? Ele sabe o que o pai gosta, a mãe gosta de fazer, vai às compras com ele, observa o que ele está querendo comprar ou não, né? Vai uma vez comprar uma roupa com ele, observa assim, nossa pai, você comprava uma roupa mais assim, agora você está comprando uma roupa mais justa, por quê? Por qual motivo? Conversa, o diálogo entre a família, eu acho que é o melhor indicativo. Ângela, e se o quadro evoluir para um processo de desnutrição? Daí é o que a gente não quer. É a desnutrição, né? Então, o que a gente quer é prevenir, né? Então, se a gente consegue conversar com o pai, com a mãe, com o médico, com o psicólogo, com a enfermeira, com a nutricionista, com todo mundo, né? E consegue prevenir, é ótimo. Se chegou nesse grau de desnutrição, a gente consegue ver no estado nutricional do próprio paciente, né? Então, ele perde muita musculatura, então fica com aquela pele mais flácida. A gente vê no rosto o osso mais sobressaliente, aquela curvinha assim da bochecha, né? Então, esses são os sintomas, né? Então, mas isso já é um estágio muito grave, onde a gente vai avaliar a necessidade de alimentação por outras vias, não só oral, ou a indicação de algum suplemento, alguma outra consistência para dar um suporte e um aporte calórico maior. E aquela fase pré-desnutrição? Qual que é a dica pra gente? Você falou já do formato do rosto, né? Mas em termos de comportamento, o que a gente pode perceber? Que ele está evoluindo de fato para um quadro de desnutrição? A inapetência, né? Então, a não vontade de se alimentar ou de não querer se alimentar, né? Esse é um sinal, é sinal da roupa, né? São os mesmos sinais, não adianta. E o contrário, Ângela? Obesidade na terceira idade. Eu sei até que você escreveu um artigo sobre isso, né? O que você pode falar pra gente sobre esse quadro de obesidade quando você é um idoso? Da mesma forma que a gente fala que a perda de peso é um processo, entre aspas, fisiológico, né, no envelhecimento, a gente observa também que a obesidade vem se tornando mais comum, né? Então, hoje a obesidade está presente na criança, no adulto, que vai ser um dia um idoso, né? Então, na verdade, a gente tem que tratar a família inteira, né? O conjunto inteiro, né? Cuidar lá desde pequenininho para não chegar nessa fase. Mas a obesidade no idoso ela é muito comum porque ela vem associada a outras comorbidades, o diabetes, a hipertensão, dislipidemia, né? Então, isso acaba sendo muito, muito comum, né? O problema que eu vejo na obesidade no envelhecimento é a questão da adesão, né? Muitos deles falam, eu já tenho uma certa idade, agora que eu vou mudar, eu preciso mudar agora, porque eu tinha já tudo isso antes e o medicamento ali dava conta, né? E agora que eu tenho que mudar, assim, então a questão da adesão do paciente no tratamento nutricional com o envelhecimento, ele é um pouco mais difícil mesmo. Perfeito. Vamos pegar um quadro de um familiar que tem Alzheimer
e um familiar também que possa ter Parkinson, né? Eu queria que você explicasse pra gente a diferença dessas duas patologias, né? E como que a gente lida com o processo de alimentação para os dois casos diferentes? Tanto no Parkinson quanto no Alzheimer vai depender muito da evolução, da progressão da doença, em que estágio que eles estão da doença, né? Na questão do Parkinson, no início do Parkinson, eles tomam um medicamento que ele deixa um amargor na boca. E isso interfere muito na alimentação, né? Ele não sente mais o gosto direito dos alimentos. Interfere também na boca seca, que eles falam, né? Porque reduz a produção de saliva. Interfere na motilidade do intestino, esse medicamento, né? Ele causa náuseas. Então, no início do tratamento do Parkinson, é importante a gente variar bem a alimentação e avaliar bem os gostos, né? Deixar uma refeição mais palatável para o paciente. E depois tem a questão mesmo da própria doença, né? Da incapacidade que o paciente tem de se manter ereto numa cadeira, frente à mesa e fazer sua refeição sozinho, né? A questão motora de se conseguir segurar um garfo, né? Então, a necessidade de ter um ajudante, alguém, um acompanhante para auxiliar, para cozinhar, para fazer as refeições, né? E no Alzheimer? No Alzheimer também vai depender um pouco, né? Na Alzheimer ou demência, né? Vai depender da progressão da doença. Então, no início, são aqueles lapsos de memória. Será que eu já comi hoje? Eu coloquei sal nessa preparação ou não? Eu coloquei açúcar ou não? Depois passa a ser, eu gosto desse alimento, mas que alimento que é esse, né? Então, eu não conheço você. Quem é você que está vindo aqui me buscar para fazer essa refeição, né? Então, vai depender. Então, dependendo do momento da doença, a gente tem alguns devices para ajudar na alimentação. Tá, e você falou um pouco sobre motilidade, né? O que é motilidade? Motilidade intestinal é o movimento fisiológico que o intestino faz para levar o alimento no caminho do próprio intestino, no trajeto do intestino, né? Então a gente chama de motilidade intestinal, peristaltismo. E daí quando começa a ir mal? Sim, aí quando a gente tem uma constipação, né? Então alguma coisa que interfere nessa motilidade, né? Eu não tenho mais esse movimento e o alimento fica ali paradinho, né? Aí eu tenho a constipação. Então, qual que é a consequência disso? A consequência normalmente nos pacientes eles começam a ficar mais estufados, que eles falam, né? Empapuçados, que eles falam, né? E não querer se alimentar, afinal de contas, se eu precisar evacuar, vai doer, né? Então, não querer se alimentar por não ter que passar por isso, porque às vezes está com fralda, às vezes precisa de um ajudante para se limpar, né? Para ajudar nas necessidades. Então, eles acabam não se alimentando por causa disso. Então, a alimentação vem aí para auxiliar nesse mecanismo, né? Quanto mais fibra a gente fala, melhor. E a motilidade tem a ver com a deglutição, né? Ou seja, a nossa capacidade de comer. Fala um pouco sobre isso. Eu entendo que é muito comum idosos terem né? Problemas para deglutir, né? Explica um pouco sobre isso e como é que se detecta e se tem alguma solução para isso. Começa pela mastigação, porque a gente fala que a digestão começa pela boca, né? Então, se a gente não começa aqui direito, lá embaixo também não vai estar direito, né? Engasgos. O seu pai começa a tossir por não só líquidos, sólidos também. Então, já 1 ou 2 vezes na mesma refeição, ele começa a se engasgar, né? Então, notar que o seu pai está com mais pigarro, ele está se queixando, ele com a própria saliva, né? Ele começa a conversar, ele já começa a engasgar, né? Então, são essas observações que podem alertar o filho, né? A filha, o cuidador, que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está. E eu acho que a primeira atitude é chamar o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo que vai conseguir fazer a avaliação correta, né? Sobre o que está acontecendo ali, né? Na garganta deste paciente.
Em geral, esse fonoaudiólogo vai prescrever algo para o paciente. O que geralmente é prescrito? Ele vai prescrever a melhor consistência do alimento para ser deglutida, né? Seja ela sólida ou líquida. Né? Então, ela vai falar você precisa de espessante ou não, alimentação pastosa ou não. E depois, junto com o nutricionista, a gente conversa para entender qual o cardápio, junto com o familiar, vai decidindo qual que é a melhor coisa. E você pode falar para a gente o que é o espessante? O espessante, o que a gente conhece, mais comum, que é vendido, ele é um pó. Um pó branco que vem numa lata. Né? Ele lembra uma maisena, que você adiciona esse pozinho mágico no líquido e ele se torna mais viscoso. Né? Então, aquele líquido que era antes, que passava muito rápido, né, pela garganta para engolir, ele já se torna mais viscoso, que demora um pouquinho mais na boca, o paciente começa a prestar mais atenção no que ele está fazendo, então a chance de engasgar é menor. E existem tipos diferentes de espessantes? Existe, né? Mas o mais comum pode ser sem sabor ou com sabor, né? E tudo vai depender da quantidade de espessante naquele líquido, né? Então a gente tem as três consistências mais comuns, mais usuais. Uma mais viscosinha, né? Então coloca pouco espessante, fica mais viscosa, que é o néctar. Depois se coloca um pouco mais, vira um mel, que parece um mel mesmo, a consistência mais pegajosa, né? E por último um pudim, parece mesmo um pudim que dá para comer com colher, né? Então a gente normalmente, pelo menos do jeito que eu gosto de trabalhar, é não adicionar o espessante, é uma dica, né? Não adicionar o espessante na água, né? Por quê? Porque a gente, quando toma água, a gente já tem aquele sabor e aquela lembrança da água. Você começa a colocar espessante na água, a chance do paciente não querer mais água e não se hidratar é muito grande. Então, fazer isso com chá, fazer isso com água saborizada, com suco, para que ele continue com vontade, né? O paladar aguçado, né? Exato. Porque ninguém merece tomar água com uma coisa, muda o gosto, por mais que seja sem sabor, muda. E o paciente já está prostrado, ele já não está querendo se alimentar, ainda vai vir uma água com não dá, né? Não. E Ângela, a evolução, infelizmente, existe uma evolução em termos de declínio da deglutição, problema de motilidade, que é o fato dele realmente não conseguir mais se alimentar via oral. Nesses casos, em geral, é indicado uma gastrostomia ou qualquer outro tipo, né, de alimentação que não seja via oral. Essa alimentação geralmente é feita por uma sonda, né? Pode ser naso, tem 3 formas aí dele se alimentar. Mas no fim do dia é uma dieta líquida que ele recebe, né? Diretamente ou no estômago ou no intestino, né? Essa dieta chama-se dieta enteral. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A dieta enteral, então, como a gente sabe, ela é prescrita pelo médico, né? Então o médico vai mostrar a indicação da... E o familiar precisa ter medo disso? Não tem que ter. Meu pai agora tá com dieta enteral. Só um médico pode lidar com isso? Como que funciona? Não é bicho de 7 cabeças, de jeito nenhum, né? Aprendendo a lidar com isso, eu acho que o mais importante é acalmar também o paciente, né? Em alguns momentos a gente pode ter a sonda com via oral. Né? De repente, às vezes é só por um período, só para dar o aporte nutricional necessário, depois já vai tirar quando ele estiver com um estado nutricional mais adequado, quando ele estiver mais feliz, mais atento, a gente tira a sonda, né? Mas o conteúdo daquele líquido, né? da sonda, da dieta, é de responsabilidade do nutricionista, né? Então, é o nutricionista que vai recomendar, junto com o paciente, entendendo principalmente a questão socioeconômica dele, questão de higiene, questão de educação, questão de acessibilidade. Se o melhor é uma dieta artesanal, caseira, né, em que ele... Então dá para fazer em casa isso? Dá. É possível fazer em casa, sim. Então, o nutricionista, junto com o familiar, precisa avaliar a questão de higiene, né, que é muito importante essa questão. E a prescrição do que vai lá dentro. Perfeito. Não é só sair fazendo um sopão, que às vezes as pessoas falam, vou fazer um sopão. Não, precisa do nutricionista indicando quais são os ingredientes. E se não for artesanal, pode-se comprar a industrializada, é isso? Sim, existe já é nutricionalmente completa a dieta integral. Tem na forma de pó, né, que você vai diluir em água, ou a forma líquida já. Nossa, Ângela, super obrigado pelo seu tempo. Imagina. Acho que você contribuiu muito
para tirar dúvida de muita gente com relação a vários assuntos. Quero muito te agradecer por você ter participado aqui do nosso primeiro, né, episódio do nosso canal e também do nosso podcast, e espero te ver de novo no futuro. Eu também, muito obrigada, espero ter ajudado e fico à disposição. Legal, também. um abração. Tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.